Segunda turma do Supremo deve julgar amanhã habeas corpus do empresário Eike Batista, preso por suposto pagamento de propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E você vai ver também. Em São Paulo, o motorista que atropelou e matou 3 pessoas na Marginal tem preventiva decretada. Ministro Dias Toffoli anula tombamento de hangar do aeroporto Santos Dumont e determina a inclusão da União no processo. Mais de 40 milhões de pessoas são vítimas do trabalho escravo em todo o mundo. E o que ainda falta no amparo legal e cumprimento integral do Estatuto do Idoso no Brasil? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã o habeas corpus do empresário Eike Batista. Ele é acusado de pagar mais de 16 milhões de dólares em propinas ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A repórter Evne Araújo, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Eike Batista é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro em um desdobramento da Operação Lava Jato. Em abril, o empresário conseguiu aqui no Supremo Tribunal Federal o direito de recorrer em liberdade. Em análise preliminar do caso, o ministro Gilmar Mendes verificou a ocorrência de constrangimento ilegal na custódia de Eike. Agora, a segunda turma analisa o mérito do pedido. Érica. Obrigada, Evne. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus a Roger Abdelmaci. O ex-médico de 73 anos está preso no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Agora vai cumprir prisão domiciliar. A pedido do Ministério Público de São Paulo, o Abdelmaci teve o direito à prisão domiciliar cassado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 17 de agosto. A Justiça aceitou o pedido por conta da falta de tornozeleiras eletrônicas no Estado. Ao decidir pela prisão domiciliar, o ministro Lewandowski considerou que, durante o período em que cumpriu a pena em casa, Abdelmaci não cometeu nenhuma infração. Para o ministro, o ex-médico não pode ser punido pela falta de tornozeleiras eletrônicas no Estado. Também levou em conta o quadro de saúde do preso. Apontou na decisão que é assim que o Estado de São Paulo restabelecer o contrato para fornecimento de tornozeleiras eletrônicas, Abdelmaci deve ficar sob monitoramento. Roger Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros contra 37 pacientes. E o Tribunal de Justiça de Rondônia decidiu manter a prisão de 130 anos de um médico acusado de estuprar 15 pacientes durante exames ginecológicos em Ariquemes, no Vale do Jamari. No recurso apresentado pela defesa, o argumento foi de que os procedimentos utilizados pelo médico foram técnicos e fazem parte da rotina dos exames. Para o relator da ação, o desembargador José Jorge Ribeiro da Luz, não restam dúvidas de que o médico tenha sim realizado algumas práticas de forma correta, mas o que se apura no processo é o aproveitamento de tais práticas para consumar atos libidinosos ou abusos. O colegiado da primeira Câmara Criminal julgou improcedente a apelação e manteve a condenação de 130 anos de prisão pelos 15 crimes de estupro praticados entre os anos de 2014 e 2015. A diplomação do governador do Amazonas e do vice dele acontece hoje, às 5 da tarde, no Tribunal de Justiça do Estado. Em agosto, os eleitores do Amazonas voltaram às urnas para escolher os novos representantes, porque o governador e o vice eleitos em 2014 foram cassados por compra de votos. Amazonino Mendes, do PDT, e o vice Bosco Saraiva, do PSDB, ganharam as eleições suplementares e serão diplomados nesta segunda-feira, às 5 da tarde, no Tribunal de Justiça do Estado. Esse procedimento está previsto no Código Eleitoral. O diploma expedido pela Justiça Eleitoral atesta a vitória nas urnas, tornando-os aptos a tomar posse. A solenidade será conduzida pelo presidente do TRE, desembargador Iedo Simões. A Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva da vendedora Thalita Sayuri Tamashiro, de 28 anos, que atropelou e matou 3 pessoas na Marginal do Tietê na manhã do último sábado. Na decisão tomada em audiência de custódia, a juíza classificou o crime como gravíssimo e avaliou que o comportamento da motorista denota risco à sociedade, caso ela responda o processo em liberdade. Thalita perdeu o controle do veículo que dirigia e atingiu 3 pessoas que estavam paradas em um recuo da Marginal. De acordo com a Polícia Militar,
militar, o carro de Thalita bateu primeiramente numa mureta central, percorreu alguns metros e em seguida bateu na traseira do veículo das vítimas, atingindo as 3 pessoas que estavam do lado de fora. Raul Fernando Mendes Antônio, de 48 anos, Vanessa Lopes Relva e Aline de Jesus Souza, ambas de 28 anos, morreram na hora. O teste do bafômetro apontou que a motorista estava alcoolizada e com a carteira cassada por excesso de infrações. O vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli, julgou procedente uma ação para anular o processo de tombamento pelo Estado do Rio de Janeiro de um hangar no aeroporto Santos Dumont. Quem tem os detalhes é o repórter Gabriel Sefrey. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. O principal argumento da União é de que o hangar é dela e não do governo do estado do Rio de Janeiro. A União disse também que a Secretaria de Patrimônio não foi informada sobre o tombamento e que esse comunicado chegou apenas para a Infraero. Em 2014, o ministro Dias Toffoli já concedeu uma liminar, suspendendo o tombamento em caráter liminar, como eu disse, e com isso as obras no hangar puderam prosseguir. O estado do Rio de Janeiro nega qualquer tipo de vício no processo. Afirma que o objetivo era manter as características do local e que o comunicado à Infraero seria suficiente para prosseguir com o tombamento. Na decisão de hoje, o ministro entendeu que mesmo a União não se manifestando de maneira contrária, todos os envolvidos devem ser intimados antes da conclusão do processo. Ele disse também que houve prejuízo aos interesses de ordem nacional e à União e ressaltou também que, por ser de responsabilidade militar, a área é fundamental para a segurança aérea do país. Érica. Obrigada, Gabriel. A Justiça do Rio decretou a prisão temporária do advogado Sérgio Henrique Vilela Fiário, suspeito de matar a tiros a ex-namorada Ginderli André dos Santos, de 37 anos. O crime aconteceu na madrugada desse sábado, em um bar no Recreio, na zona oeste da cidade. De acordo com os depoimentos das testemunhas, Ginderli estava no estabelecimento quando Sérgio chegou com a atual namorada. Os dois discutiram e o advogado saiu do bar. Minutos depois, retornou com uma arma, atirou na ex-companheira e fugiu. No dia do crime, policiais fizeram uma busca no apartamento do suspeito e encontraram uma arma. Ontem, o advogado se entregou à polícia. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mais de 40 milhões de pessoas são vítimas do trabalho escravo em todo o mundo. A gente volta em instantes. A Lei 11.788, conhecida como a Lei do Estágio, completou 9 anos. Em relação à legislação anterior, o texto oferece mais garantias a quem entra no mercado de trabalho ainda durante os estudos. No Brasil, existem 260 mil estagiários do ensino médio e técnico e 740 mil do ensino superior. Administração e direito são as áreas que mais oferecem oportunidades de estágios. Matheus é estudante do 6º período de Direito e é estagiário da seção de arquivo de um órgão público. Identifica e digitaliza informações de processos. Esse estágio, ele me colocou de vez no mercado de trabalho e no meio jurídico e também me impulsionou a estudar mais para concurso. Desde a aprovação da lei em 2008, o estagiário ele tem muitos direitos adquiridos hoje, mas também tem algumas falhas. Eu presenciei 2 momentos aqui, que foi morte de um parente, falecimento de um parente e a paternidade. E a gente realmente procurou na lei e não havia nada especificado. E eu precisei do bom senso do chefe do setor, para poder faltar, para poder compensar a hora depois. A nova lei trouxe uma série de novidades, entre as quais o estabelecimento de direitos aos estagiários, relacionados, por exemplo, à jornada de trabalho, uma limitação, que depende do nível de formação do estagiário, mas também assegurou direitos relativos à remuneração, a férias. O estágio é um complemento do conteúdo de estudo e, por isso, deve ser feito em horários diferentes do ensino. Deve ser fiscalizado pela escola ou pela faculdade e dentro do que é previsto por lei. A principal sanção que a lei prevê é a de haver o reconhecimento de vínculo de emprego, e todas as suas consequências daí decorrentes, pagamento das parcelas decisórias, 13º, férias, enfim. Mas, além disso, na esfera administrativa, nós podemos também vir reconhecer a incidência do próprio artigo 47 da CLT, agora alterado pela Lei 13.467, que impõe uma multa que pode chegar a R$3.000 por
empregado não registrado. É bom lembrar que o estagiário tem direitos e também responsabilidades. Ele é obrigado, por exemplo, a cumprir os termos do contrato e emitir relatório da atividade à escola ou à faculdade, sob pena de ser desligado do estágio. Trabalho escravo, mais de 40 milhões de pessoas no mundo são vítimas desse crime, entre elas crianças e adolescentes. Os meninos têm apenas 13, 12 e 9 anos. Foram encontrados assustados, descalços e sujos. As imagens são do Conselho Tutelar, que chegou até eles depois de receber uma denúncia. Eles dizem que nem sequer lembram quando foi a última vez que eles tomaram banho. As crianças foram resgatadas em um assentamento em Formosa, município do entorno do Distrito Federal. Eram escravizadas pelo próprio pai. São torturados, onde são explorados como escravos, acordam 2 horas da manhã, às vezes nem dormem. Passam a noite em claro para no outro dia acordar cedo. Uma das crianças relata ainda tortura. Ele me amarrou pelo pé uma vez e está jogando dentro d'água. Aqui no ombro, Fred, a marca de onde o elemento esquentou a faca e botou nele porque uma vaca sumiu. Não foi isso? Mais de 40 milhões de pessoas no mundo foram vítimas da escravidão moderna só no ano passado, segundo a Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, a escravidão ainda é encontrada principalmente em zonas rurais, lavouras de cana-de-açúcar, algodão e também nas carvoarias. Em 2016, o Ministério do Trabalho encontrou quase 900 pessoas nessas condições. A maior parte das pessoas aliciadas para o trabalho escravo saem de municípios do interior do Maranhão e seguem para fazendas no centro-oeste, região onde predomina a agricultura. A promessa é de emprego, mas na realidade são submetidos a trabalho forçado, jornada exaustiva e condições degradantes. São mantidos na posse dos aliciadores pelo que a justiça chama de servidão por dívida. E esses homens, quando eles se deslocam com promessas de que vão ter alojamentos dignos, salário contratado, cumprido, tudo, e alimentação fornecida, tudo, ele vai para lá. No momento que ele chega nesses locais, já avisam ele que não é mais nada daquilo. Que ali ele vai ter que pagar pela alimentação, a passagem, o transporte que ele recebeu do empregador, que não seria descontado, já vai ser descontado. No mês passado, a Justiça Federal condenou 3 pessoas por explorar trabalhadores em uma carvoaria no interior de São Paulo. 10 empregados foram encontrados em condições degradantes. Para se ter uma ideia, eles dormiam no chão, não tinham acesso à água potável e sequer sabiam que dia era, porque estavam proibidos de olhar o relógio. O uso da mão de obra escrava busca ainda diminuir os custos das produções para aumentar o lucro dos exploradores. Nas áreas urbanas, a escravidão é encontrada especialmente nas confecções. Neste caso, os trabalhadores são trazidos de fora do país. Bolivianos, em sua maioria, são aliciados com a oferta de emprego e levados para a principal zona produtiva, São Paulo. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, em alguns casos, a escravidão vem acompanhada também do tráfico de pessoas. Reduzir alguém à condição análoga de escravo é crime. O explorador pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão e multa. A pena é aumentada se o crime é cometido contra menores de idade ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Aliciar pessoas com a finalidade de escravidão também. A reclusão varia de 4 a 8 anos. A gente tinha o Protocolo de Palermo, que é uma convenção internacional que foi ratificada pelo Brasil, combatendo o tráfico de pessoas. E ano passado, em outubro de 2016, foi incluído no Código Penal o artigo 149A, que fala justamente sobre tráfico de pessoas, que é o quê? A prevenção ao crime de trabalho escravo. Se a gente conseguir combater também o tráfico de pessoas, a gente vai evitar muitas situações de condições análogas à de escravo. E para falar sobre esse assunto está aqui o subprocurador-geral do Trabalho, Luiz Camargo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica, é um prazer. Bom, a gente sempre ouve falar, quando se fala em trabalho escravo, aí a gente ouve que a fiscalização libertou trabalhadores que estavam numa condição análoga da escravidão. Qual é a diferença desse termo análogo à escravidão para a escravidão propriamente dita? Essa pergunta é excelente,
para que nós possamos tirar algumas dúvidas. O que ocorre, na verdade, é uma confusão terminológica. É porque o artigo 149 do Código Penal define, né, tipifica o crime como crime de redução à condição análoga de escravo. Não pode ser trabalho escravo, porque o trabalho escravo está proibido, né, desde o decreto imperial da Princesa Isabel. Então, é um crime de redução à condição análoga de escravo, e o que nós temos, na verdade, é o que nós definimos como trabalho escravo contemporâneo, ou seja, pode ser um trabalho forçado, pode ser a jornada exaustiva, pode ser a condição degradante, pode ser também a servidão por dívida. Todas essas condições estão no artigo 149 do Código Penal, com uma redação que foi dada em dezembro de 2003 e que vem nos ajudando muito a enfrentar o trabalho escravo contemporâneo. A nossa legislação define esse conceito de escravidão? Sim, o artigo 149 do Código Penal trata essa questão, eu repito, com uma mudança que foi muito significativa. Antes, até dezembro de 2003, nós tínhamos simplesmente reduzir alguém à condição análoga de escravo e a pena. Então havia muita dificuldade no enfrentamento a essa vergonha, a essa chaga que nós ainda temos em pleno século XXI. Mas agora, com a nova redação, né, nós temos essas 4 condições que nos dão uma segurança maior e uma forma mais abrangente, ou seja, é mais seguro identificar essas questões. Eu repito, nós temos o trabalho forçado, a jornada exaustiva, a condição degradante e a servidão por dívida. Qual é a punição? Porque a gente vê aí frequentemente, né, as notícias de flagrantes dessa situação degradante do trabalhador. Qual a punição para quem é flagrado aí numa situação dessa, mantendo trabalhadores nessa situação? Bom, nós temos o enfrentamento em várias esferas. Na esfera criminal, nós temos no próprio dispositivo do artigo 149 do Código Penal, a previsão de uma pena que vai de 2 a 8 anos, mais a multa. Então, são 2 a 8 anos de reclusão, mais a multa. Mas a penalidade mais significativa, do meu ponto de vista, e eu sou um profissional do direito do trabalho, é aquela que se dá na esfera civil trabalhista, porque nós podemos impor uma condenação e pedir ao judiciário, e o judiciário vem determinando indenizações por dano moral coletivo em valores muito significativos e também indenizações por dano moral individual. E, além disso, nós temos uma ferramenta que nos ajuda muito, a chamada lista suja, que eu não gosto de chamar de lista suja, até porque, do meu ponto de vista, é uma lista cristalina, porque ela expõe exatamente aquelas pessoas que estão mantendo, né, trabalhadores em condição análoga de escravo. Então, esse cadastro de empregadores infratores nos auxilia muito, é uma grande ferramenta porque define a impossibilidade de ofertar dinheiro público, ou seja, de emprestar dinheiro público, né, dinheiro que falta para tanta coisa nos nossos dias e não pode ser utilizado para financiar o trabalho escravo contemporâneo. Então, na verdade, nós temos várias possibilidades de estabelecer um enfrentamento. Nós temos um enfrentamento na esfera criminal e nós temos um enfrentamento na esfera civil trabalhista, o que tem nos dado, assim, alegrias por grandes vitórias no combate, no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Doutor, rapidamente para a gente encerrar, eu imagino que a denúncia seja fundamental, já que não existem fiscais assim, num número igual ao de trabalhadores, né? Aonde a pessoa denuncia se ela souber de uma situação como essa? Olha, pergunta excelente. As pessoas podem denunciar no Ministério Público do Trabalho, e aí é só ir lá no Google, quem tiver acesso à internet, digitar Ministério Público do Trabalho, escolher a cidade, todas as capitais e mais quase 100 cidades do interior para encaminhar a denúncia. Mas a denúncia pode ser feita também no Ministério do Trabalho e pode ser feita também no seu sindicato, pode ser feita em ONGs que nos auxiliam muito, ONGs que são fundamentais no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, como, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra, importantíssima no enfrentamento ao trabalho escravo na área rural. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o subprocurador-geral do Trabalho, Luiz Camargo, que conversou com a gente a respeito do trabalho escravo hoje em dia. Obrigada. Nós é que agradecemos. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O que ainda falta no amparo legal e cumprimento legal do Estatuto do Idoso no Brasil? Saiba daqui a pouco. A gente volta já já.
Uma herança recebida diretamente dos avós não pode ser usada para pagar dívidas de um pai falecido. O entendimento é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma do STJ fixaram o entendimento de que nenhuma dívida de pais já falecidos deve ser paga com herança deixada aos netos pelos avós. Essa advogada especialista em direito de família e sucessões explica que o artigo 1792 do Código Civil que é aplicado nessas situações. A herança, ela não pode ultrapassar o espólio do devedor. Então, ela fica totalmente fora dos encargos. O devedor vai esgotar a dívida dele, vai ser responsável todo o patrimônio dele. Acabou o patrimônio, infelizmente sobrou dívida, essas dívidas ficarão sem recebimento, não vão ser quitadas, porque não ultrapassa pais, filhos e nem cônjuges não são responsáveis por esse patrimônio. O caso analisado pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça aconteceu em Goiás, onde um credor entrou com uma ação para que uma dívida em nota promissória feita por pai já falecido fosse paga com a herança que os netos receberam da avó paterna. O pedido foi aceito pela Justiça goiana, mas a decisão foi reformada aqui no STJ. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o patrimônio herdado pelos netos jamais integrou o patrimônio do devedor. Ele apontou que a herança por representação tem a finalidade de reparar os danos sofridos pelos filhos em razão da morte dos pais, o que viabiliza os descendentes de receberem herança dos avós ou tios. O magistrado concluiu que responsabilizar os filhos do devedor pré-morto pelo pagamento da dívida é inviável no direito brasileiro. Por isso, a ação monitória foi extinta. Por lei, estudantes têm direito à meia entrada em estabelecimentos de lazer, culturais e esportivos. Mas no Ceará, um parque aquático restringia a meia entrada apenas a estudantes do estado. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na justiça contra a empresa. E aí, tem coragem? Encara uma dessas? Pois é, mas curtir um dia nesse parque aquático em Fortaleza estava pesando no bolso de muitos estudantes. É que o Beach Park só aceitava meia entrada para estudantes do Ceará. Quem vinha de outro estado era obrigado a pagar inteira. Sou contra. O legal seria que todo mundo tivesse direito. Por conta disso, o Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça contra a empresa e conseguiu uma liminar que garante a meia entrada a estudantes de todo o país. Essa distinção é prática abusiva, tá? É uma discriminação contra o consumidor. A lei é federal e diz que todo aluno matriculado tem direito à meia entrada. Então, eles faziam uma interpretação discriminando o consumidor e repassando um custo excessivamente abusivo. Se o parque aquático descumprir a decisão, o prejuízo é alto. Multa de R$20 mil por dia, podendo chegar a, no máximo, R$200 mil. E esse dinheiro vai para o Fundo Federal de Proteção dos Direitos do Consumidor. A Justiça determinou que o parque deve garantir pelo menos 40% dos ingressos meia entrada para esse público específico. Afinal, estudante é estudante, sem distinção. Eu me senti completamente lesado e de mãos atadas, né? Não ia ter o que fazer, né? 14 anos de Estatuto do Idoso, direitos assegurados para quem está acima dos 60 anos, mas na prática ainda falta caminhar um pouco mais para que a lei seja cumprida. Seu João, aos 84 anos, está sempre de bom humor. Faz questão de mostrar o trabalho feito por ele. 8 livros publicados, blog sobre os direitos dos idosos e até um resumo sobre o Dia Internacional do Idoso, instituído pela ONU. Seu João foi responsável pela elaboração do Estatuto do Idoso e pela Política Nacional do Idoso, que estabelecem garantias para os idosos. E ele se diz satisfeito com os avanços e direitos alcançados. As leis do idoso não se comparam nem na metade das maravilhas que o Brasil tem em favor do idoso. É só cumprir. É uma pena, mas as autoridades só querem fazer política e não atendimento à sociedade humana que tanto precisa. O Estatuto do Idoso estabelece que é responsabilidade da família, sociedade e do poder público assegurar os direitos dos idosos, entre eles trabalho, cidadania, dignidade e respeito, entre outros. O atendimento preferencial e individualizado de órgãos públicos e privados. Preferência nas políticas públicas voltadas para os idosos e proteção aos idosos. São alguns dos direitos exemplificados na lei.
É considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. Dados divulgados no ano passado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mostram que os principais direitos dos idosos violados são negligência, violência física e psicológica e também abuso financeiro. Tanto que hoje os golpes praticados na parte financeira contra a pessoa idosa ganham em disparada no ranking de crimes contra a pessoa idosa. Mas os tribunais eles têm sido muito sensíveis contra isso e a proteção da pessoa idosa está em todos os lados. Tem o Ministério Público, tem uma promotoria específica da pessoa idosa que vai gerir a proteção dessa pessoa contra contratos abusivos, etc. Os próprios tribunais de justiça têm seções especializadas de pessoa idosa. E além das secretarias da pessoa idosa nos estados e municípios e aqui no Distrito Federal. A população do Brasil está envelhecendo. De acordo com o IBGE, até o ano passado eram 3.458.279 pessoas com mais de 80 anos. Estima-se que em 2060 esse número ultrapasse os 19 milhões. E a grande parte dessas pessoas são assim como o seu João, se sentem produtivas e merecem todo o respeito. Agora mudaram o meu nome alguns meses atrás. Na família eu não sou mais Jaque. Eu sou Bombril. 1001 utilidades para a família, quer dizer, aumentou ainda mais. Isso eu fico feliz que eu estou sendo um ser humano que se sente útil para a família, para a vizinhança, para a comunidade. Graças a Deus. O programa Direitos Sem Fronteiras debate as condições da vida nos campos de refugiados. Fome, sede, frio. Essa geralmente é a situação nesses abrigos. Na Síria, milhares de pessoas lutam pela sobrevivência e por um meio de vida melhor. O Direitos Sem Fronteiras mostra como é o dia a dia nos campos de refugiados e como eles surgem. Você vai saber ainda que tipo de ajuda a população recebe e qual a responsabilidade dos organismos internacionais. O Direitos Sem Fronteiras vai ao ar hoje às 8 da noite. Não perca! Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.